Bom, nesse momento nós vamos estudar uma outra tela aqui, tá? Que ela é chamada pelo gerente. É a tela de configuração do caixa. Ok? Nessa tela de configuração, eu posso selecionar a empresa, posso selecionar o terminal, a impressora, a mensagem que vai aparecer no cupom, a porta do SF, a porta do PIN-PAD, porta da balança, timeout do SF, intervalo do SF, o título do caixa, né, o título que está aparecendo aqui, ó, tá? O caminho da imagem dos produtos, clicou aqui, selecionou, ele já altera. Caminho das imagens de marketing, clicou, selecionou, ele vai alterar. Caminho das imagens de layout, mesma coisa. O CFOP do SF, o CFOP padrão, CFOP da NF2, o padrão, o IP do servidor, descrição do suprimento, descrição da sangria, o índice do DAV, se o marketing está ativo ou não. Aqui eu seleciono a cor das janelas internas, o tipo de TEF, se é discado ou se é dedicado, o tempo de espera, número de vias, o tipo do gerenciador padrão, o tempo de espera STS e o IP do TEF dedicado. Isso são as configurações principais. Na posição dos componentes, dependendo da resolução que eu selecionar, eu vou setar aqui as posições dos componentes. Se for a 1024 por 768, aí estão as posições. Se for 800 por 600, aí estão as posições, não só as posições, como todos os devidos atributos deles, a largura, o topo, a esquerda, a altura, o tamanho da fonte, tá? Bom, então vamos ver como é que eu fiz essa tela aqui, né? Essa tela aí, eu cometi uma barbeiragem nela, tá? Eu fiz essa tela totalmente diferente das outras. Em que sentido? No sentido que eu não escrevi muito código para ela não, ok? Eu coloquei aqui os componentes que eu preciso chamar as devidas tabelas, né? Adicionei dbEdits mesmo, dblookup combo box, tá? E fiz tudo aqui, ok? A gente vai ver lá no EAD se essa é a melhor saída ou se a gente faz do mesmo jeito das outras. Cria um controle, cria os métodos no controle, chama os object lists, vai preenchendo tudo com métodos, tá? Vamos ver se é melhor fazer assim. Mas do jeito que eu fiz aqui, ela quase não tem código. Tem pouquinho código. Então deixa eu explicar para você como é que eu fiz, né? Bom, primeiro detalhe, eu tenho aqui os 4 componentes para a tabela que configuração. Tá? Eles estão pertinhos assim para não dificultar muito a visualização da tela. Então aqui é uma query, aqui é um dataset provider, aqui é um cliente dataset e aqui é um data source. Esses caras aqui representam a que configuração. O que é que eu fiz aqui? No SQL eu chamei select all from SF configuração. Provider apontei para o query, cliente dataset apontei para o provider, data source apontei para o cliente dataset. Ok? Já aparecem os dados aqui para mim, como você pôde observar quando eu ativei o cliente dataset, porque eu estou usando dbEdits aqui, tá? Muito bem. Para que eu precisei utilizar tantas outras tabelas aqui, tantos outros componentes desses, né? Observe que eu estou usando aqui, por exemplo, um dblookup combo box para a empresa. Como é que funciona o dblookup combo box? Como é que funciona esse componente? Esse componente aqui eu tenho uma área onde eu gravo a informação e tenho uma área onde eu busco a informação. Como assim? Bom, a empresa, o dado da empresa que eu tenho na minha tabela de configuração, eu tenho só o ID da empresa. Aqui, ó.
Só que quando eu abrir aqui essa tela, não está vindo o ID, está vindo o nome da empresa. Tá? Imagina a engenharia que eu tinha que fazer, que eu teria de fazer, para colocar um combo box comum, né, e colocar o nome da empresa aqui e depois gravar o ID da empresa que eu alterei. Por exemplo, no caso da impressora, eu estou mostrando aqui um campo que tem todos os dados da impressora. Que campo é esse? É esse campo aqui, identificação. Tá? Se eu quisesse mostrar isso num combo box comum, eu teria que selecionar a identificação da impressora, jogar aí, né, e na hora de gravar, eu teria que saber qual é o ID da impressora que foi selecionada, porque na hora de gravar em configuração, eu gravo, é o ID da impressora, né? Então tá. Por isso que eu utilizei um lookup combo box. Então como é que ele funciona? Em data source, eu coloco o data source da tabela que eu vou gravar a informação, que é a tabela configuração. No data field, eu coloco o campo onde eu vou gravar a informação, que é o ID SF empresa. Tá? Já aqui embaixo, em list source, eu coloco o data source da tabela onde eu vou buscar a informação. Então eu vou buscar por ID SF empresa lá no data source da empresa. Tá? Então, visualizando aqui as tabelas. Pô, eu queria saber, banco de dados, qual é a empresa cujo ID é 3. Ah, tá. Eu sei que essa informação está na tabela empresa, tá? SF empresa. Ah, você quer saber qual é a empresa cujo ID é qual mesmo? Cujo ID é 1, não é isso? Isso mesmo. Tá, mas eu tenho várias informações sobre essa empresa. O que é que você quer saber dela? É essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. Eu quero saber dela a razão social. Então eu digo para ele, olha, eu sei que eu tenho uma informação gravada em ID empresa. Essa informação é a mesma coisa que você tem em ID, que é o key field aqui. Tá? Então, ID empresa é a mesma coisa de ID aí para você. É isso que eu estou dizendo, de DS configuração para DS empresa. Mas eu quero saber quem é a razão social. Tá? Então, ele vai mostrar para mim a razão social. Dependendo da razão social que eu selecionar, ele vai sempre gravar na tabela de origem, aqui no data source de origem, o ID que foi selecionado. Ok? É assim que funciona o DB Lookup Combo Box. Né? Você seta esses 5 itens aí. Tranquilo? Se eu pegar aqui o componente da empresa, que é esse aqui, e já colocar Active True, ele já vai mostrar para mim aqui. Ó. Tá? A mesma coisa eu fiz com o caixa, porque eu preciso do Lookup Combo Box aqui no caixa. Ó. Então vamos ativar. Aqui está, mesma lógica de funcionamento. A mesma coisa eu fiz com o CFOP. O CFOP deixa para depois, que ele tem uma coisinha diferente. A mesma coisa eu fiz com, deixa eu ver, impressora. Cadê o que é impressora? Configuração, caixa, empresa, CFOP, resolução, está aqui a impressora. Ok? No caso do CFOP, eu tenho dois. Tem o CFOP SF, CFOP NF2. Aqui na minha base, ó. CFOP, cadê ele? Ah, tô na empresa, né? Deixa eu ir para configuração aqui. Configuração. Aqui, CFOP SF, CFOP NF2. Tá? Veja que isso aqui é o ID do CFOP. Ok? Então tá. Como é que eu fiz essa configuração aqui? Eu disse o seguinte, ó. Você vai procurar aí pelo ID do CFOP e vai me mostrar o CFOP. Tá? Só que nesse caso aqui, você vai armazenar a informação no CFOP SF. E nesse caso aqui, você vai armazenar essa informação no CFOP NF2. Só altere isso daqui. O campo onde o ID será gravado. Tá? Em ambos os casos, ele vai mostrar para mim o CFOP.
Então vamos ativar a tabela CFOP e já aparece para mim aqui o CFOP, tá? A tabela resolução eu estou usando aqui, ó. Tá? Eu fiz a mesma coisa, mas o meu combo box do resolução ele está aqui. Quando eu ativar a tabela resolução, vai aparecer a resolução aqui para mim. Embaixo da resolução, eu tenho a posição dos componentes. Lembre aqui do nosso modelo de dados que posição componentes é filho de resolução, 1 para n. Cada resolução pode ter vários componentes, né? Então, tá, posição componentes, aqui, ó, ok? Então, eu tenho um mestre detalhe aqui. Como é que eu configurei esse mestre detalhe? Tá? No CDS, no cliente dataset do posição componentes, eu setei aqui dois parâmetros. O primeiro foi o master source. Falei, ó, o teu pai é o DS resolução. E depois eu configurei o master field, né, dizendo, ó, o ID SF resolução na tabela filha vai buscar o ID na tabela mestre. É através desses dois campos que vocês se relacionam, tá? Quando eu abrir essa tabela, automaticamente aparecem aqui para mim os componentes daquela resolução, tá? Então até agora eu não escrevi código nenhum. Para fazer tudo isso daí eu não escrevi código nenhum. Para colocar os DB edits aqui, o DB lookup combo box eu fui buscar diretamente aqui, tá? Data control, selecionei aqui o DB lookup combo box, cliquei e colei aqui. Os DB edits eu não trouxe diretamente daqui. Eu cliquei duas vezes aqui no CDS configuração e importei todos os campos para dentro e fui arrastando. É legal fazer assim, porque quando eu arrasto, ele já traz o DB edit e o label em cima. Então só fiz alterar o label do jeito que eu quis aqui, ok? Para mim ficou melhor fazer assim, tá? Muito bem, o que é que está faltando aqui para a gente ver? Ah, tá. Tem uma coisa diferente aqui, que é essa opção da cor. Eu estou usando aí um TJV Office Color Panel. Eu usei ele porque eu achei ele legal, achei agradável visualmente, ok? Bom, ele tem um evento, né? Evidentemente que ele não tem um data source e um data field, né? Se tivesse ia facilitar a nossa vida. A gente já vinculava ele no campo e dava tudo certo, mas ele não tem. Por conta disso, aqui no evento onColorChange, eu vou colocar o seguinte código. Pô, o cara clicou nele, edit. Aí eu pego o campo cor janelas internas .asString e seto o selected color, a cor que ele selecionou, fazendo aí uma conversão de color para string, ok? É o evento que eu tenho no onClick dele. O que é mais que eu tenho de evento aqui? Eu tenho evento nesses três botões, ó. Para eu abrir aquela janelinha do diretório e já setar o caminho aqui, eu estou usando esse componente, que é um JV Browser for Folder Dialog, né? O que é que eu faço para ele funcionar? Ao clicar no botão, eu chamo ele. Depois que eu chamo ele, eu seto no dbEdit, do lado dele, no caso nesse dbEdit aqui, o folder.directory mais uma barrinha, que esse é o padrão que eu estou gravando lá no banco de dados. Tá, então aqui estão os códigos dos três botões. Código dos botões, código da janela de cor e tem um código do confirma. O que faz o confirma? O confirma faz o seguinte, ó. Se o CDS configuração estiver em estado de edição, dá um post e um apply updates. Se o CDS posição componentes também estiver em estado de edição, dá um post e dá um apply updates. E é isso. Esse é o código do nosso formulário. Tem nada, né? Ele tem algumas incorreções, tá? Já vou avisando para vocês que ele tem bug. Ele tem bug. Então, trabalho para vocês caçarem os bugs, os insetos que tem aqui nesse formulário. Tem alguns, tá? Vai ser divertido achar os bugs para a gente corrigir. E vem aquela outra questão, né? E essa barbeiragem aí?
A gente está usando aqui um sistema totalmente orientado a objetos e esse formulário está fazendo o que aí desse jeito? Tá, vamos fazer assim mesmo? Só porque ele é uma telinha de configuração? Ou a gente vai fazer do jeito que é para ser feito como os outros formulários? Com o controle, com os devidos VOs, chamando lá aqueles métodos. Vale a pena? Questão custo-benefício? Tá? É uma discussão que nós vamos abrir no EAD, é uma discussão interessante também. Ok?